O governador Cláudio Castro não quer combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Pelo contrário, né? A criminalidade no Rio de Janeiro, além das origens sociais, tem um aspecto que o Hélio Luz identificou já há 30 anos. O Hélio Luz foi um secretário de polícia, né? Foi um delegado de polícia que realmente combateu a criminalidade, né? Era uma época que a DAS, Divisão Antissequestro, era quem sequestrava no Rio de Janeiro, né? A Delegacia Antissequestro, policiais, eram o núcleo duro dos sequestros na década de 90 no Rio de Janeiro. E aí o que a classe dominante fez? Resolveu chamar um secretário de polícia sério, que era de esquerda, e ele combateu a divisão antissequestro que sequestrava, né? E o Hélio Luz identificou nessa época que o principal problema da violência no Rio de Janeiro era que a polícia estava corrompida, né? Ele deixou isso claro. Então, para a gente combater a criminalidade, a gente tem que combater a sociedade, né, entre a polícia e o crime organizado. A gente tem que combater os policiais que são criminosos, né? Quando a esquerda critica a polícia, não é porque a esquerda ama bandido, pelo contrário. A esquerda tem horror de bandido. Eu tenho horror de bandido. E por isso que a gente não quer que a polícia seja bandida, né? A gente quer que a polícia seja honesta, né? Claro que sempre vai ter um desvio ou outro, mas isso não pode ser a regra, isso não pode ser incentivado. E o governador Cláudio Castro incentiva a corrupção policial. O governador Cláudio Castro, ele incentiva o policial bandido. O governador Cláudio Castro está com a comissão que ele está reintegrando a ativa policiais com processos e muitas vezes até condenados por corrupção, condenados por sociedade com crime organizado. Exemplo do Álvaro Lins, um policial que ficou rico se associando ao crime organizado. Graças ao Cláudio Castro, ele está de volta. Então, gente, o combate à criminalidade é complexo, né? Aqui a ideia desse vídeo não é de jeito nenhum passar pano para bandido, tá? Eu não choro se um bandido em confronto com a polícia foi morto. Eu acho que faz parte. O que eu critico é que se mate inocente, porque nenhuma vida inocente deve ser perdida, e que se use uma operação policial que paralisou a cidade do Rio de Janeiro com intuito político, que é o que está fazendo o governador Cláudio Castro. Isso faz parte de uma tática terrorista da extrema-direita. A extrema-direita adora criar o caos para depois vir com a solução, que a solução que eles querem é uma ditadura deles, né? É uma ditadura total de uma facção do crime organizado. Porque a polícia, obviamente que não todos, gente, e os policiais honestos, que não são fascistas, mesmo que seja uma minoria, não dá para a gente quantificar, né? Porque assim, não é só questão da honestidade, é orientação política também, né? As classes armadas, elas passam por uma lavagem cerebral muito grande, né? E há interesses nisso. Mas o meu ponto é que é uma política, há um plano, não é a primeira vez, nem a segunda, é normal o uso da insegurança como instrumento político. E eles têm um plano de ditadura, sim, né? Você vê o caso de El Salvador, que é o que eles querem. O que eles querem no Brasil é o modelo Bukele. El Salvador, a polícia foi cúmplice, a polícia ajudou muito o narcoterrorismo, né? Eles chamam de narcoterrorismo, né? A polícia ajudou muito os narcotraficantes, os Estados Unidos colaboraram com os traficantes para lutar contra a FMLN, né, que era um movimento de esquerda que estava no país, que estava lutando contra a ditadura, né? Então, para combater a esquerda, com frequência, os Estados Unidos e, vamos dizer assim, outras organizações, a gente pode chamar da extrema-direita, eles chegam até a financiar a bandidagem, inclusive porque depois eles vão vir com a solução. E a solução é terrorismo, é ditadura. Mas convenhamos, gente, como que as armas entram nas fronteiras? A gente tem um nível de contaminação do aparelho policial, de agentes de Estado imenso. Eles são sócios. Muitas vezes, eles são os próprios traficantes de armas, né?
Então, a gente pega aquele avião da FAB, da comitiva do Bolsonaro, tinha 39 quilos de cocaína, né? Era alguém da Força Aérea Brasileira. Então, a extrema-direita, ela tenta colocar uma situação como se fosse assim, os policiais são super honestos, e do outro lado, contra os policiais hiper honestos, a gente tem a esquerda e tem os bandidos do Comando Vermelho. Só que não é bem assim. Os traficantes, a bandidagem, volta e meia, tem negócios com grande parte da polícia. A gente não sabe precisar, né, qual a porcentagem dos policiais que são envolvidos na criminalidade, né? Isso não dá para a gente ter certeza, até porque o envolvimento ele é muito diferente. A gente tem vários tipos de policial. A gente tem um policial que é totalmente envolvido na criminalidade, que comete crime o tempo todo, que só pensa em cometer o crime, e tem um outro que trabalha também, muitas vezes trabalha sério e tem um esquema, né? Então, há toda uma gama de tipos de envolvimento com a criminalidade, né? O fato é que não dá para a gente dar uma carta branca para a polícia, acreditar que se haver uma ditadura da polícia, o Brasil vai ser uma maravilha, pois não vai ser. Eles vão matar mais gente inocente, inclusive, porque o fascismo faz isso, né? O Cláudio Castro, o Bolsonaro, principalmente o Bolsonaro, tem um pé no fascismo, né? A extrema-direita tem um pé, ou às vezes até os dois pés no fascismo. Então eles querem uma carta branca para criar um regime de terror, para eles poderem, inclusive, até matar quem é só um opositor político deles, né? E a gente vê isso claramente quando se critica a polícia. Quando se critica a política rouba, a polícia vende armas, porque é o tempo todo, gente. Eu tenho 55 anos de idade. Toda hora tem policial vendendo arma para traficante, policial roubando, policial entrando na casa das pessoas roubando. O exército, quando invadiu, também entrou e roubou. Então, não é uma corporação santa, como não existe nenhuma corporação santa, que mereça ter uma carta branca, né? Principalmente quando é uma operação como essa, que é politiqueira, que é o Cláudio Castro tentando ser senador, né? E aqui entre nós, vou voltar a esse fato. O Cláudio Castro, ele está estimulando a corrupção policial. Ele está voltando com policiais condenados e acusados de... E eu vou lembrar o Álvaro Lins, que foi um dos mais de 140 policiais envolvidos em corrupção que voltaram a ativo. O Álvaro Lins foi condenado e está voltando ativo, é uma coisa inacreditável. Então, se a gente enxerga na corrupção policial, no envolvimento da polícia com o crime organizado, como um dos problemas da segurança no Rio de Janeiro, quando o Cláudio Castro coloca esse pessoal de volta à ativa, ele claramente está incentivando a corrupção policial. Então, o que está havendo é um plano terrorista, fascista ou proto-fascista do Castro, inclusive estimulando o discurso estadunidense. Eu não sei se foi o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, foi o Flávio que pediu que bombardeassem barcos e navios aqui na Baía da Guanabara. E logo em seguida o Cláudio Castro faz essa operação, gente. É muito grave. É traição à pátria, é terrorismo, né? Porque até eu não gosto do Demetrio Manioli, não, mas ele até ontem estava falando que não é terrorismo o Comando Vermelho, porque eles não têm objetivos políticos. Nem vou entrar no mérito disso. Estou só reproduzindo o que o Demetrio Manioli falou. E segundo, se terrorismo tiver que ter objetivo político, é exatamente o que faz o Cláudio Castro. É terrorismo com objetivo político. O que eles querem, galera, é terrorismo. Eles querem criar uma ditadura extremamente terrorista. Porque eu realmente não gosto de violência, né? E não quer dizer que você não gosta de violência, por isso você não quer que se matem bandidos. Não, acho que se matar bandidos e resolver o problema é ótimo, né? Mas a violência como instrumento eu acho muito complicada, né? Assim, como instrumento sempre, né? Inequívoco e que se justifica por si próprio. Porque a questão é essa, né? Quando a gente tem um grupo, uma organização que usa a violência como instrumento, essa organização é gravíssima e essa organização tem que ser combatida. Agora, quando o próprio Estado
vira terrorista, isso é muito mais grave, né? Você pega Israel, né? Os sionistas sempre cometeram terrorismo, né? O Irgun, em 1946, promoveu o ataque terrorista ao hotel Rei Davi e matou 100 pessoas, inclusive tinha até judeu lá, matou árabe, matou inglês, era um terrorismo contra os ingleses, né? Então, quando era uma ONG, né, uma organização não governamental, os sionistas já praticavam terrorismo. Depois, quando tomaram o Estado, fundaram Israel, o terrorismo aumentou até chegar ao ponto do genocídio, né? Então, o terrorismo, quando ele vira terrorismo de Estado, ele é mais grave ainda. Eu sou a favor de combater todo o terrorismo. Eu acho a palavra terrorismo muito errada. Eu sei que no passado teve até gente de esquerda combatendo a ditadura que usou a palavra terrorismo. Isso aí mesmo. Eu acho péssimo, né? Eu acho péssimo qualquer bravata de violência, qualquer discurso de violência. Não que, eventualmente, a gente não tenha que usar a violência em legítima defesa. Não é isso, né? Eu tenho horror à violência, mas às vezes não tem jeito. Por isso que se as operações policiais matassem bandidos e a coisa resolvesse, fossem operações sérias, ok, faz parte. Matou o bandido porque o bandido resistiu à prisão. Ok, faz parte, mas não é isso que acontece. É pirotecnia feita por um governador que, eu repito, estimula o envolvimento da polícia com o crime organizado. O governador quer ajudar no plano da instauração de uma ditadura terrorista de extrema-direita, uma ditadura terrorista das classes armadas. Porque, no fundo, o que as classes armadas em geral querem é isso. Eu não estou dizendo que cada policialzinho na ponta é um terrorista, um fascista, um bandido. Não é isso. Mas existem líderes desse partido militar, desse partido policial que querem isso. Eu aqui presto minha solidariedade a todos os policiais que foram honestos e não bolsonarentos. Todo policial honesto e não bolsonarento tem em mim um fã. Eu acho sensacional. Inclusive, o policial, como o judeu antisionista, o policial que consegue ser antifascista, por exemplo, muitas palmas, porque é muito difícil. Há uma lavagem cerebral, há uma pressão dentro da própria corporação para o cara ser de direita. Você sabe que dentro da corporação policial, se o cara não for muito de direita, se ele fosse de centro, ele já é meio olhado de lado. É complicado lá dentro, né? Enfim, então deixando bem claro essa denúncia mesmo. A extrema-direita tem um plano que não é de agora, é constante e que nos últimos anos tem ficado mais claro, de instaurar uma ditadura terrorista no Brasil. E eles vão usar a segurança pública, a insegurança pública, o pânico, o caos, o terror para se instrumentalizar politicamente, porque não é novidade a extrema-direita usar a arma eleitoral, usar as eleições para chegar ao poder, para se legitimar e poder instaurar uma ditadura. Então, o que a extrema-direita no Brasil quer fazer é isso, é gerar o caos, criar uma instabilidade, usar a justificativa de combater a segurança para corroer governos menos piores, porque eu também não acho, eu acho que até o Lula provavelmente é o melhor presidente que a gente teve, mas eu não idolatro o Lula, não é nada disso, não acho que o governo federal é fantástico no combate à corrupção, nada disso. Eu só vejo claramente a extrema-direita como muito mais criminosa. A extrema-direita não só que é ditadura, como são criminosos, são ligados a assassinos de aluguel, são ligados a milícias como o escritório do crime. Então não é essa gente que vai trazer a solução para a segurança no Brasil, não vai ser. Não é uma solução fácil, é dificílima, inclusive por conta dessa situação. A gente tem um aparelho policial, infelizmente, muito corrompido. Neoliberalismo, capitalismo selvagem, pobreza, problemas sociais, isso aí, porque também a corrupção da polícia também, de certa forma, é uma consequência, né? A gente vive numa sociedade que os valores são todos corrompidos, né? O capitalismo, principalmente no capitalismo tão selvagem, neoliberal, onde a pobreza é imensa, onde a gente tem que lutar loucamente, fazer qualquer coisa por dinheiro, né? Qualquer coisa por dinheiro. Então o policial que é considerado, às vezes, na corporação bem-sucedido, é aquele cara rico. E o policial só fica rico se metendo
nos esquemas criminosos, né? Então, às vezes, dentro da corporação mesmo, o policial que tem uma casa na Barra, que tem carrão, ele é visto de uma forma, então, assim, não é simples, né? Eu não quero aqui culpabilizar totalmente o policial que está na ponta. Ele também é uma vítima da sociedade. Mas eu tô passando pano também. Assim como eu não vou passar o pano pro bandido, que é uma vítima da sociedade, eu não vou passar pano pro policial, que também é uma vítima da sociedade. Essa é a verdade. A nossa sociedade é que faz o policial corrupto, bandido, traficante de arma, né? É claro que ele se dá bem com isso, ele mora em casa, em casão, tem Porsche, tem carrão, mas é tudo fruto dessa... E a maioria dos policiais não é milionário, né? A maioria dos policiais pode ter um esqueminha aqui ou ali, mas também é um trabalhador na segurança, né? A gente tem que olhar... A realidade, ela é rica, né? Ela é complexa, né? Então a gente tem que enxergar a realidade com essa complexidade, mas a gente não pode se perder e não enxergar o óbvio. É um plano do Cláudio Castro. O Cláudio Castro não tem nada, é um tipo lombrosiano de almanaque. Ele não tem nada de bom, não tem nada ali de querer combater o crime. E eu volto a dizer pela última vez, como que um sujeito que faz uma comissão que coloca Álvaro Lins de volta na ativa, ele está premiando a corrupção policial. O Cláudio Castro está premiando o policial que se envolve com crime organizado. Ele está estimulando o envolvimento policial com crime organizado. Então, o plano de Cláudio Castro não é de combate à corrupção. É um plano político, eleitoreiro e terrorista. Porque, no limite, eles querem instaurar, a extrema-direita no Brasil quer instaurar uma ditadura terrorista. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Não vamos cair no papo furado deles.